Vamos passar, então, aqui agora para o módulo 37. E agora nós vamos falar de modelos de fechamento a duas equações de balanço. Duas equações de balanço. Ou seja, vamos começar pelo modelo K-ômega. K-ômega, proposto por Kolmogorov. Posteriormente, nós vamos ver o modelo K-ômega proposto por Wilcox, tá? Que é o mais utilizado na atualidade. Mas isso aqui é mais para mostrar o processo histórico, que é o desenvolvimento da a primeira proposta de desenvolvimento de um modelo a duas equações, que foi proposto por Kolmogorov. Bom, então, os modelos de fechamento da turbulência, baseado em duas equações de balanço, serviram como base para a grande maioria dos desenvolvimentos nessa área científica. As características e as principais limitações dos modelos de fechamento, baseados em zero e em uma equação de balanço, foram apresentadas nos itens precedentes. Por exemplo, Spalart-Almaras, né, que funcionou relativamente bem para alguns escoamentos, e olha que são escoamentos simples, isolantes livres, mas falhou severamente em um deles, que mostra que aqui todas aquelas constantes ajustadas leva a que o modelo falhe para algum tipo de escoamento, como que é o caso do jato redondo. Então, devido a essas falhas, essas dificuldades, foram apresentados, então, por Kolmogorov, as suas ideias e preocupações em se procurar uma nova equação de balanço para a potência específica de transformação viscosa, o epsilon, ou para a chamada frequência de Kolmogorov, ômega, que é o epsilon sobre K. A unidade disso aqui, olha, é segundo a menos 1. Segundo a menos 1. Na literatura, o pessoal chama isso de dissipação específica, tá? Mas o epsilon já é específico. Então fica uma confusão danada. Por que eles chamam de específico? Porque é epsilon sobre K. Epsilon sobre K. Então é um específico porque dá epsilon sobre K. Como isso tem unidade de 1 sobre segundo, e o próprio Kolmogorov chamava isso de uma frequência, que realmente tem unidade de frequência, então nós resgatamos essa nomenclatura. Ao invés de chamar isso de dissipação, que já é incorreto, específica, nós chamamos isso de frequência de Kolmogorov, simplesmente. Então, na literatura, eles chamam isso de uma potência específica de transformação viscosa, ou seja, por unidade de energia cinética turbulenta. Watts por quilograma, né, o ômega, dividido por Joule por quilograma. O que resulta, então, em segundo a menos 1, frequência. Então, ela tem unidade de frequência. Bom, portanto, o ômega pode ser interpretado como uma frequência característica da turbulência, como apresentado por Safman, que é uma referência de 1970. A base de todos os desenvolvimentos dos modelos de fechamento é a hipótese de Boussinesq. Kolmogorov também apresentou, com base em análise dimensional, as seguintes relações. Epsilon é proporcional a ômega K, que é igual a K a 3 meios sobre L. L é K meio sobre ômega. Se eu isolo aqui o L, vai ficar K a meio sobre ômega. E isso também é igual a K meio vezes um tempo característico. Unité K sobre ômega ou K ao quadrado sobre epsilon. Ou ainda K meio vezes L, como nós vimos lá no modelo do comprimento de mistura de Prandtl. Ou ainda
K vezes um tempo característico. São todas as possibilidades que Kolmogorov propôs em complementação ao que Boussinesq tinha proposto. O que Boussinesq propôs foi isto aqui, ó. Nit, melhor, o que Prandtl te propôs, né? Foi isso aqui. K a meio, que é uma velocidade característica, e L, que é um comprimento característico. Kolmogorov propôs toda essa sequência de relações entre as grandezas características da turbulência. Taxa de transformação viscosa, frequência de Kolmogorov, energia cinética turbulenta, comprimento característico da turbulência, tempo característico da turbulência, e assim por diante. Né? Tem vários parâmetros. Então, nessa equação, foi ainda introduzido, não a escala, mas o tempo característico da turbulência. Tal. Os modelos de fechamento devem, em síntese, possibilitar o cálculo da viscosidade turbulenta, Nit, e ver-se que, pela equação 939, uma vez calculada a energia cinética turbulenta, K, o cálculo de Nit ainda requer avaliação de ômega ou de epsilon, ou ainda de L. Por essa razão, nos itens seguintes serão apresentados as equações de balanço, não transporte, mas de balanço, para a frequência de Kolmogorov, ômega, e também para a transformação viscosa, epsilon, que, somadas uma dessas equações, se adicionada a equação de K, fechamos, então, o problema. Temos ou K e ômega, ou K e epsilon. Né? Tanto faz. A gente fecha o problema. Kolmogorov, em 1942, propôs uma equação de balanço para a frequência característica ômega. Ele buscou incorporar nessa equação de forma fenomenológica. O que quer dizer isso? É o que a gente coloca, né? Que uma equação de balanço tem que ter tais e tais termos. Ele procurou, então, escreveu simplesmente a equação de balanço para o ômega e procurou dar sentido físico para esses termos que ele colocou, procurando, né, agregar termos que traduzissem a física do problema. Então, ele usou, então, um raciocínio fenomenológico e os dois principais processos de transporte. Transporte, aqui é transporte. Processo de transporte. Ou seja, processo advectivo e processo difusivo. Incorporou também o processo de transformação viscosa da informação que está sendo transportada, ou seja, ômega. Assim, ao fazer o balanço de ômega, em uma partícula infinitesimal de fluido, os fluxos líquido, advectivo e difusivo de ômega, ele chegou à seguinte equação. Está aqui a taxa de variação, fluxo líquido advectivo, fluxo líquido difusivo turbulento. Ele desprezou o fluxo líquido difusivo molecular, só manteve o turbulento. E aqui um termo de transformação. Observa que é um termo positivo, mas tem um sinal menos. Ou seja, isso representa um processo transformativo de ômega em uma outra informação similar a essa. É apenas uma transformação. Está transformando em quê? Outra informação que nós não temos equação de balanço para ela, e não é necessário. Porque essa equação já está fechada e ela atende. É uma equação de balanço para a informação que nós precisamos. Então, eu não preciso justificar para onde que está indo. Mas é importante saber que ela está sendo transformada. A informação ômega está sendo transformada em uma informação similar. Uma informação similar.
Ok? Bom, em seguida, apresenta-se a interpretação física dos termos que compõem 940. O termo 1, taxa de variação da informação ômega, contida na partícula de fluido. Termo 2, fluxo líquido advectivo, de ômega, o que ocorre através da superfície de controle da partícula. O termo 3 representa o fluxo líquido difusivo turbulento, que ocorre através da superfície de controle da partícula. Termo 4 representa a potência específica de transformação viscosa de ômega em uma informação similar. Kolmogorov possivelmente concluiu que a difusão molecular não seria relevante quando comparada com a difusão turbulenta, uma vez que na equação que ele propôs não aparece o processo de difusão molecular, só aparece a difusão turbulenta. Por isso, o termo 3 não apresenta a influência da difusão viscosa molecular. Os efeitos térmicos não foram incluídos nesse modelo de fechamento. Ok? Na época, ele não incluiu os efeitos térmicos. Bom, por analogia com a equação de balanço para a energia cinética turbulenta, K, pergunta-se por que Kolmogorov não propôs uma equação de balanço para a chamada enstrofia. O que é a enstrofia? Da mesma forma que energia cinética é um meio do quadrado de velocidade, a enstrofia é um meio do quadrado do módulo da vorticidade. Então, nessa equação, ômega 2 representa a RMS das flutuações do vetor vorticidade, ômega. Essa grandeza pode ser vista como uma espécie de energia calculada utilizando-se a vorticidade. A escolha de Kolmogorov foi feita por ômega, ao invés da enstrofia, tal, o que afetou todos os desenvolvimentos que sucederam à sua proposta. Então, se ele tivesse proposto uma equação de balanço para a enstrofia, todos os desenvolvimentos seguintes teriam sido afetados. E o que é curioso é que ninguém, ou pouquíssimas pessoas até a atualidade, se preocuparam em retomar essa ideia. E ao invés de fazer dedução de uma equação de balanço para a frequência de Kolmogorov, fazer para a enstrofia. Ok?